Oi, meu nome é Eduarda, eu curso o terceiro ano do ensino médio do Colégio de Aplicação da UFSC e o meu projeto é Vamos Jogar Bola? Um estudo sobre a identidade do futebol para os estudantes do ensino médio do Colégio de Aplicação da UFSC. Então, a pesquisa tem como problema de pesquisa qual o significado atribuído ao esporte de futebol como um conteúdo da disciplina de Educação Física pelos estudantes do ensino médio do Colégio de Aplicação da UFSC. Então, a gente parte do princípio que o homem é um sujeito sócio-histórico, portanto constrói e é construído nas relações sociais e culturais com o seu meio e sociedade. Nesse sentido, compreender as manifestações da cultura corporal é um movimento e é um elemento principal, estabelecendo protagonismo nas relações entre o sujeito e seu mundo vivido. Já a relação entre sujeito e conhecimento construído por ele, a gente abrange a autonomia, a sociedade e a cultura, que nessa perspectiva as práticas corporais se apresentam como elemento que devem ser tratados, significados, ressignificados e compreendidos pelos estudantes. Entender que nessa relação entre sujeito e o conhecimento construído por ele são parte da construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Nesse sentido, os estudantes protagonistas na sua história passam a construir a concepção de autonomia, sociedade e cultura com base na consciência crítica. O futebol, como esporte difundido e largamente debatido no interior da escola e seu contexto histórico. O futebol debatido no interior da escola é para nós elemento de análise sociológica, ou seja, nos atrai a entender como o futebol é materializado e compreendido pelos estudantes. No processo de trato sobre as práticas corporais, é importante dar destaque para os elementos que compõem o processo sócio-histórico da constituição, dessas do contexto cultural. Não apenas contar uma história, mas compreender como cada prática corporal foi construída historicamente pelo homem e pela humanidade, atribuindo valores e significados específicos. Já o entendimento das regras possibilita a prática emancipada, consciente a partir das limitações e possibilidades de uma determinada prática corporal, entendendo dessa forma que conhecer as regras por ela mesma não alcança a compreensão macrosocial da prática corporal. Por isso é necessário contextualização histórica que acompanha a construção das regras oficiais. Aí, dando exposto, contribui para justificar essa pesquisa a partir de duas questões que foram realizadas na aula de Educação Física e uma turma de primeiro ano do ensino médio. Vamos jogar bola? Na Educação Física é espaço para debater? São questões que mostram perspectivas, formas de pensar e o que fazer nas aulas de Educação Física. As tradições do currículo e da própria disciplina, do currículo e da própria disciplina fazem com que os estudantes compreendam de forma atravessada a intencionalidade pedagógica. É nesse sentido que nos envolvemos para construir uma pesquisa para responder o seguinte problema da pesquisa. Qual o significado atribuído ao esporte futebol como conteúdo da disciplina de Educação Física pelos estudantes do ensino médio do Colégio de Aplicação da UFSC? Assim, montamos o objetivo geral, compreender o significado atribuído ao esporte futebol como conteúdo da disciplina de Educação Física. E os objetivos específicos, que seriam identificar os motivos da escolha pelas práticas corporais oferecidas na disciplina de Educação Física, analisar o desenvolvimento dos estudantes do ensino médio em práticas corporais para além dos muros da escola e compreender o interesse dos estudantes no ensino médio sobre o futebol. É importante destacar que no Colégio de Aplicação, a educação física no ensino médio acontece a partir da proposição de diferentes práticas corporais, como basquetebol, futebol, ginástica, handebol, onde os estudantes podem escolher as modalidades que mais se interessam e fazer trocas ao final do trimestre. Usamos a metodologia primeiro, tipo de pesquisa, que é o estudo descritivo de abordagem qualitativa tem embasamento epidemiológico na pedagogia crítica, ou seja, pois busca a profundidade no seu processo de compreensão de fenômenos educacionais que avançam sobre o mundo do trabalho do professor de educação física. A outra são os participantes da pesquisa, que fizeram parte dessa pesquisa 36 estudantes do ensino médio do Colégio de Aplicação da UFSC. Os estudantes foram selecionados de forma aleatória e espontânea a partir da resposta do instrumento disponibilizado pela plataforma Google Formulários.
E por último, o instrumento de coleta de dados, que foi utilizado por um questionário construído a partir de uma matriz analítica que levou em consideração os objetivos de estudo e foi composto por 36 questões abertas e fechadas que versavam sobre dados de identificação, formação inicial, formação permanente, trajetória docente e planejamento de práticas pedagógicas. Temos a partir disso daí os resultados, que com o questionário encaminhado via formulário plataforma Google, recebemos 36 respostas. A primeira, com a primeira questão, era como se identificava sobre o gênero. Isso em os alunos que foram feitas essa resposta. Identificamos que 27 ou 75% das respostas se auto-identificaram como mulher ou feminino e 9 ou 25% se auto-identificaram como masculino. Os participantes autodeclarados possuem em média de 17 anos de idade, sendo 8 estudantes cursam o primeiro ano do ensino médio, 10 cursam o segundo ano do ensino médio e 18 cursam o terceiro ano do ensino médio. A figura 2 mostra as modalidades às quais os estudantes são matriculados. É importante destacar que no ano de 2020 não foi aberta a modalidade de handebol como opção. Dessa forma, 31,1% são matriculados em futebol, 22,2% no basquetebol, 22,2% no voleibol e 19,4% na ginástica. A figura 3 mostra o resultado do questionamento sobre uma segunda opção para escolher a modalidade esportiva da disciplina de educação física. A gente observou que 41,7% dos estudantes escolheriam o voleibol. Segunda pelo basquetebol, que 19,4%, handebol 16,7% e 11,1% escolheriam a ginástica, tendo o mesmo percentual o futebol. Aqui, os estudantes foram questionados sobre o motivo da escolha da primeira opção de esporte e modalidade para as aulas de educação física. A maioria dos estudantes mostram que o gosto pelo esporte, 50% deles, é o fato mais relevante para se matricular na modalidade esportiva. Essas informações são importantes para entender os caminhos da disciplina e educação física no colégio de aplicação. O fato de um maior interesse pelas modalidades ofertadas contribui para a motivação dos estudantes para a participação das aulas, ou seja, as modalidades favorecem o interesse dos estudantes na disciplina. Mas também abre um debate importante para ouvir os discentes sobre as modalidades ofertadas. Aqui, nos dados da figura 4, mostram que 26 estudantes realizam atividades práticas corporais para além da disciplina de educação física. Observamos que 11 estudantes realizam práticas na academia ou centros de fitness, 9 estudantes realizam práticas esportivas diversas e 3 estudantes realizam práticas corporais em casa. Importante entender que para 30% dos estudantes a única prática corporal incluída na sua rotina são as aulas de educação física. Aqui na figura 5 mostra o gosto pela modalidade de futebol dos alunos. 23 alunos disseram que gostam de futebol e 15 que não. Aqui mostra a prática da modalidade de futebol na escola. 27% das pessoas disseram que não gostam, e 9 que não gostam. A figura 5 e 6 mostra os dados iniciais sobre o interesse pela modalidade de futebol. Percebemos que o gosto pelo futebol ultrapassa a escolha desse esporte como modalidade para fazer as aulas de educação física. Os dados mostram que 75% praticam futebol na escola. Isso mostra que a prática do futebol na escola é realizada mesmo por estudantes que não estão matriculados na modalidade. Isso é possível pelas condições de espaço físico e eventos esportivos que acontecem na escola. Aqui, os estudantes foram questionados sobre a relação entre o futebol e as questões socioeconômicas e culturais que envolvem o nosso cotidiano. As respostas abertas são apresentadas no slide, apontam a autoria a partir da identificação numérica dos estudantes. Assim, podemos perceber que os estudantes fazem relação do futebol com o movimento de construção
culturas do esporte e da identidade do país. Estudante número 3 fala: acho que o futebol é a grande paixão nacional. As crianças crescem numa sociedade que acompanha esse esporte por acredito uma questão que acabou virando cultural ao longo dos anos. Torcer para um time é algo que parece ser básico para o brasileiro. Eu acredito que realmente que o esporte é a esperança. É capaz de mudar vidas, inclusive o futebol. Mas também foi possível ver a relação do esporte com o elemento socioeconômico do país, como diz o estudante número 5. O futebol reflete muitos problemas que encontramos na nossa sociedade. A corrupção está muito presente, o racismo ainda é um problema enorme, mesmo tendo muitos jogadores negros tendo visibilidade. O futebol feminino ainda é coadjuvante. Mas, por outro lado, o futebol nos proporciona encontro com os amigos, uma emoção inesquecível. Então, as respostas mostram uma relação entre o futebol e o cotidiano dos estudantes. Debates e reflexões diários no currículo da escola possibilitam um olhar crítico sobre o esporte e especificamente sobre esse esporte estudado na pesquisa. Então, era isso. Desde já eu agradeço e é isso. Obrigada.